Olá, boa noite, começando mais uma live nesta terça-feira. Dessa vez nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na educação. Estou entrando alguns minutinhos antes para repassar para vocês os números da Covid no município de Uberlândia. Eu estava anotando esses números aqui agora e me veio um sentimento chato, né? Números, não são números, são vidas. Pessoas que estão indo embora em função da Covid-19. Então não são números, são vidas. Então no município de Uberlândia, até hoje, nós já perdemos 115 vidas, 115 óbitos confirmados. Nós estamos com 6.871 casos confirmados da Covid no município de Uberlândia. Nós temos 94% de leitos ocupados no município de Uberlândia. Até ontem nós chegamos a ter 100%, hoje nós estamos com 94% dos leitos da rede pública municipal ocupados e nós perdemos 115 vidas no município de Uberlândia. Então fica aqui o pedacinho de culpa, né? Para cada um que não está fazendo seu papel, que não está respeitando as regras, que não está fazendo a quarentena, que não está utilizando máscara, que está participando de eventos, aqueles eventos escondidos. Então vamos colocar a mão na consciência, vamos fazer a nossa parte para evitar que a gente perca mais vidas em função da Covid aqui no município de Uberlândia. Como eu havia falado, daqui a pouquinho então a gente começa a nossa entrevista sobre o uso da tecnologia na educação, algo que nós estamos vendo muito nesse período, intensificando nesse período, mas será que os nossos professores estão preparados para essa nova era da tecnologia na informação? Será que as instituições de ensino estão preparadas para adotar os professores de recursos para que utilize esses recursos na educação? E aí, que avanços e que conquistas e que coisas boas a tecnologia pode trazer também para a educação? Tudo isso a gente vai ver daqui a pouquinho com a nossa entrevistada de hoje, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia, a professora Edivalda. Eu queria comentar com vocês aqui algumas notícias que eu vi hoje em sites de informações. O auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais 3 meses. Um caso que me deixou muito assustada é de um homem que se veste de pateta, mas é um pateta muito esquisito e que está seduzindo as crianças para que entrem. Ele começa a induzir a criança a fazer desafios, tipo aquele desafio da baleia. Então eu fiquei muito assustada com isso, fiquei sabendo disso ontem à noite, fiquei muito apreensiva, porque a gente sabe que as nossas crianças hoje utilizam muito a tecnologia, utilizam celular, utilizam notebook, e muitas vezes as crianças são influenciadas por essas pessoas que agem de má fé. Então pedir aos pais que fiquem atentos, que olhem o uso do filho no celular, que perceba o que site ele está olhando, o que ele está acessando, porque as coisas estão muito sérias. Você vive no mundo digital, onde a gente que é adulto é influenciado. Imagine as crianças, né, que não conhecem, não sabem a idoneidade do outro. Então, pais, fiquem atentos. Pelo que eu percebi, é mais um desafio perigoso que está surgindo aí desse homem pateta. Então, por favor, fiquem atentos para que a gente, né, para que depois vocês não tenham, né, nenhum tipo de transtorno. Só lembrando que a enquete do Enem, para saber a melhor época
do Enem termina hoje, por meio do site do INEP. E a notícia também que veio hoje é a demissão do ministro da Educação, que mal assumiu o cargo e já saiu, né? O currículo dele não estava assim tão correto, pelo menos foi o que falaram, né? O que comentaram, né, nas redes sociais, nos noticiários. Então, eu acredito que por isso talvez ele tenha pedido demissão do cargo. A nossa entrevistada já está aqui, a professora Edivalda. Oi, professora, boa noite. Aguardando então que você me mande a solicitação para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Estava dando aqui os números da Covid no município de Uberlândia, que, como eu falei, né, não são números, são vidas, né? Não são números da Covid no município, são vidas que estão em jogo e vidas que nós perdemos em função da Covid no município de Uberlândia. E aí, professora, manda a solicitação então para a gente começar esse nosso bate-papo. Professora, se tiver no notebook, entre por favor no celular, porque o notebook não tem dado muito certo aqui nas nossas lives, tá? Eu não tenho... pelo celular. Você tá pelo celular? Pelo notebook não vai, professora. Eu já perdi algumas lives aqui. Perdi assim, né? A gente perdeu um pouquinho de tempo, porque muitas vezes o entrevistado estava entrando na live por meio do notebook. E o notebook não entra, tem que ser pelo celular. Tá pelo celular, professora? Tá no celular ou tá no notebook? Ok, pelo celular dá certo, tá? Oi, Edileuza. Edileuza, também professora da UFO, do curso da FAGEM. Estamos aguardando aqui a professora Edivalda. Ela entrou pelo notebook, deu um probleminha, agora ela vai entrar pelo celular. Então, gente, é isso. O uso da tecnologia na educação. E aí, vocês que são professores, eu estou vendo aqui a participação do Diário de Ideias. O Diário de Ideias, gente, eu queria até aproveitar então falar enquanto a professora Edivalda não entra. É um projeto da Escola de Educação Básica por meio da professora Luciana Diniz. Hoje nós divulgamos o primeiro número do jornal Diário de Ideias. É um jornal voltado para as crianças, está disponível no .br, vai lá, acessa. É um jornal interativo com brincadeiras, com diversas atividades para as crianças. E uma boa pedida para esse momento. Então, o Jornal Diário de Ideias no portal de notícias comunica.uf.br. Eu tive o prazer de participar como jornalista responsável por essa atividade, sob a batuta da professora Luciana Diniz, que é fantástica, com a ajuda de diversos professores, né, do Paulo, que é estagiário de computação, da Maria Eugênia, que é estudante de jornalismo e está dando um show já. Então, foi muito bom participar do Jornal Diário de Ideias. O primeiro número está lá no portal comunica.uf.br e a gente vai ter todo mês, a periodicidade é mensal. E agora vamos ver a participação da professora Edivalda. Professora, está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu acho que a professora não está me ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão? Eu estou com fone de ouvido aqui. Oi. Oi, professora, não estou ouvindo. Eu acho que a internet está com a conexão falha. Aí. A internet está meio assim. Está perto do roteador, professora? A internet está caindo. Está me ouvindo? Ok, Edileuza, a professora Edileuza me deu a resposta que sim, está me ouvindo. Está carregando a imagem da professora Edivalda. Eu acho que a internet... Professora, se a senhora quiser sair e entrar novamente, porque a sua internet ela está com uma conexão... Aí, saiu. Então, gente, daqui a pouquinho a professora Edivalda volta. Como eu estava falando, então, lançamento do Jornal Diário de Ideias,
Hoje, tá lá no portal de notícias comunica.ufo.br. Tive o grande prazer de participar, diversos assuntos interessantes para a nossa criançada, para os nossos adolescentes, de conscientização, de interatividade, de partilha. Eu achei isso fantástico, de partilhar as vivências, né, que a criança tem no dia a dia dela. Tudo isso baseado no projeto Diário de Ideias que já existe, né? Então agora a gente tem o Jornal Diário de Ideias. Agora vamos ver se vai dar certo a nossa conexão com a professora Edivalda. A professora Edivalda, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia. E aí, professora, agora vai dar certo? Eu acredito que sim. Você consegue me Sim, ouvir? agora Ai, eu que bom. consigo. A internet, eu estava no notebook primeiro e depois passei para o celular. Professora, toda vez que eu vou fazer live que o entrevistado está no notebook, a live não dá certo, não dá certo. Eu Ué, não que sei se, eu não sei se você já fez lives do notebook com outras pessoas e deu certo. Comigo não dá, eu não sei o que que é. sim, já participei de várias, Eliane, pelo notebook, mas Olha tudo bem, só, vamos pelo celular. Consegue vamos. me ouvir bem, né? Então tá Sim, ótimo. estou ouvindo. Professor, então vou fazer a breve leitura do seu currículo. Vamos começar, até porque já estamos aqui, a live dura uma hora, né? Já E somos 7 da noite. A professora Edivalda Araújo Leal é doutora em administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em ciências contábeis pela PUC de São Paulo, especialista em controladoria e contabilidade pela UFO, foi coordenadora do programa de pós-graduação em ciências contábeis da UFO e atualmente é professora do programa. É coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Administração e Ciências Contábeis, o NEPAC, é editora adjunta da Revista Mineira de Contabilidade e também da Advances in Scientific Applied Accounting. Ai, meu Deus, que mico! Um jornal internacional, né? Organizadora dos livros Revolucionando a Sala de Aula. Esse livro é muito conhecido pelos professores, que tem também como subtítulo Como envolver o estudante aplicando as técnicas de metodologia ativas de aprendizagem, revolucionando o desempenho acadêmico e revolucionando a docência universitária. Todos publicados pela Gen Atlas, a editora Gen Atlas, né, professora? Os interesses de pesquisa da professora é ensino, pesquisa em contabilidade e gestão de cursos. Vamos lá, professora, mas o nosso tema vai ser sobre a adoção de tecnologias na educação. Nós estamos vivendo, inclusive, um momento de transformação na educação, com a utilização justamente da tecnologia, mais do que nunca no ensino. A gente está vendo as aulas online, a gente está vendo as universidades agora que estão reiniciando por meio remoto. Que fatores, professora, você diria que são determinantes na introdução da educação à distância? olá, Eliane. Primeiramente, boa noite a você, aos participantes. Gostaria de te agradecer o convite, prazer conversar sobre esse tema com vocês. Então, eu concordo com você que nós estamos vivendo uma transformação na educação e o cenário atual, ele pegou todos nós de surpresa. Nós não tivemos como planejar, né? Principalmente aí pelo afastamento social. A educação ela teve que reinventar e nós professores também tivemos de reinventar a nossa forma de atuação. Eu entendo que não existe uma situação ideal nesse momento, que é uma tentativa que nós temos feito de sair da nossa zona de conforto, né? A maioria dos professores que estão aí atuando no ensino remoto. Não é uma maneira linear, né, de um formato planejado, estruturado, mas são novas experiências que os professores estão experimentando. Eu costumo dizer que a prática ela tomou frente e o aprendizado ele é uma experimentação por tentativa e erro, pelo conhecimento que nós vamos construindo aí com colegas que já pesquisaram as tecnologias e também um período de adaptação, Eliane, para os docentes, principalmente para aqueles que
lecionavam somente no ensino presencial e agora têm a experiência do ensino remoto com o uso e a adoção de tecnologias educacionais. E essa transição para o ensino remoto com o apoio das ferramentas tecnológicas requer dos professores lidar aí com uma diversidade de estratégias. Então, nesse contexto, muitos fatores podem afetar a adoção de novas tecnologias, que podemos citar a resistência a mudanças, a disponibilização de novas tecnologias, as plataformas virtuais, a familiaridade dos indivíduos, professores, estudantes, a identificação das necessidades aí dos diversos usuários. E esses fatores que vivenciamos nesse momento no ensino remoto, imposto pela crise da Covid-19, ela trouxe para nós vários desafios. E esses fatores que eu citei, eles estão presentes. Professora, na sua tese de doutorado, a senhora abordou justamente esse tema, né? Levando, é claro, mais para o lado do aspecto dos docentes. Que resultado você chegou na sua tese? Então, Eliane, sim, a minha tese, eu investiguei os fatores que determinam a adoção do uso de inovações tecnológicas pelos docentes na área de negócios. Esse estudo ele foi baseado na teoria da difusão de inovação, que foi, claro, promovida e defendida por autores como Roger, em 83, e complementada por Mori Benbenzati, em 91. O que essa teoria traz para nós? Eles entendem que a percepção do usuário a novas tecnologias, as características desses usuários afetam a decisão pela adoção ou não. E a teoria, no caso da minha pesquisa, eu utilizei a inovação, o ambiente virtual de aprendizagem com o uso de tecnologias. E, claro, que nós percebemos que nesse momento da adoção do ensino remoto, imposto pela crise Covid-19, ela traz para a educação também uma inovação. Então, é difícil as pessoas se adaptarem em tempos de rápidas mudanças, como ocorreu com o isolamento. Por quê? Porque normalmente elas tentam defender os seus métodos, os seus valores, as crenças, e aí elas muitas vezes, não estão dispostas a correr riscos. E aí, claro, que poderá ocasionar a resistência ou algumas limitações. Essa teoria da difusão de inovação, ela defende atributos percebidos em uma inovação em que afeta a adoção. Então, por exemplo, alguns construtos que a teoria traz, a facilidade de uso, a vantagem relativa, a compatibilidade, demonstração de resultado, a experimentação, a experiência do professor ou do estudante ou do usuário, todos esses construtos, eles trazem para nós um objetivo de medir qual que é o grau que o usuário, né, no meu caso foram os professores da área de negócios, estavam percebendo ou a adoção da tecnologia. Então, por exemplo, a facilidade de uso visava identificar o nível em que uma inovação é percebida como sendo fácil de usar. A compatibilidade, qual que é o grau de adoção de inovação percebida como consistente, coerente aos valores existentes do indivíduo. Então, esses construtos, eles podem mostrar para nós esses fatores. E os estudos que utilizaram essa teoria, que pesquisaram, assim como a minha tese, evidenciam que os principais obstáculos, eles estão na aceitação dos usuários que podem, por exemplo, entender que aquela tecnologia ou aquela inovação vão afetar a educação. Então, os achados de muitas pesquisas evidenciam obstáculos por meio dos usuários, mas também afetam positivamente a adoção de tecnologias. Então, essas características, elas podem afetar a adoção à tecnologia na educação. Professora, abaixa só um pouquinho o seu celular, que está com muito teto.
Ah, ok. Tá ok. Assim, agora Melhorou? melhorou. Porque Ah, estava tá bom. ficando. Tá, melhorou. Professora, olha só. Nossos professores estão habilitados para lidar com essas novas metodologias que envolvem a tecnologia? Porque, como a senhora falou, muitos professores, né, nesse momento de pandemia, estavam acostumados à aula presencial. Aí agora passa por esse momento de transformação. Mas vamos hipoteticamente falar que a gente não está vivendo um momento de pandemia. Você diria que os professores hoje estão habilitados para o uso dessas novas tecnologias? Olha, Eliane, o principal desafio está relacionado a essas mudanças nas habilidades. Nós vamos precisar desenvolver novas competências que possam contribuir para o nosso desenvolvimento e, claro, potencializar o nosso conhecimento sobre a atuação docente e a adoção de tecnologias. O que nós percebemos é que os recursos tecnológicos educacionais eles atendem a distintos fins. E o professor, ele precisa escolher aquele que seja maior ou melhor apropriado para a sua disciplina, para o conteúdo que ele ministra. Então, claro que vai tornar necessário que os docentes se sintam confortáveis e busquem uma formação para essas novas ferramentas didáticas. Nesse primeiro momento, foi tudo muito rápido, em caráter de urgência. Será que nós vamos conseguir atender todos os requisitos pedagógicos, dominar aí os procedimentos técnicos, linkar isso com o projeto pedagógico do curso? Com certeza não, mas o ideal é que os professores busquem essa capacitação para a formação docente ao uso de tecnologias. E nós, professores, entendo que teremos que adaptar a essas mudanças, superar aí os obstáculos, né? Vencer essas resistências e, claro, desenvolvermos essas competências relevantes para o uso de tecnologias na educação. Não temos mais como fugir a isso. Professora, eu percebi num determinado momento, isso há alguns anos atrás, que os municípios recebiam recursos para investir em tecnologia, montavam laboratórios de informática, e aí eu pensava, gente, mas será que os professores estão capacitados para usar esses laboratórios, ou será que eles vão ficar fechados porque, porque muitas vezes o município ou o estado não se preocupa com o essencial, que é justamente a formação daquele professor, para que ele curte. E a gente percebe também que, se por um lado a gente tem a dotação dessa tecnologia em algumas escolas, por outro lado, qual deve ser o papel da instituição que adota a tecnologia na educação? Sim, ele há responsabilidade a nível institucional, né? Nós temos, claro, os atores envolvidos no ensino, desde professores, estudantes e gestores acadêmicos. As instituições e professores, nesse caso, né, vinculado a esse ambiente da pandemia, eles não se preocuparam em fazer um planejamento, mas tiveram que colocar o ensino para rodar. Os gestores foram confrontados aí com a necessidade de oferecer uma estrutura tecnológica informacional que fosse apropriada para desenvolver e facilitar o processo de aprendizagem virtual. O que nós percebemos é que o setor de tecnologia educacional, ele oferece uma vasta diversidade de recursos tecnológicos aplicados à educação. Porém, é necessário que esses gestores acadêmicos, né, as políticas educacionais também promovam a possibilidade de capacitação dos docentes para o uso de tecnologias, principalmente para aqueles que são menos familiarizados com as ferramentas e que, claro, poderão utilizar isso para o ensino, para disponibilizar e flexibilizar a educação no nosso país e nesse momento
da pandemia, do isolamento, torna-se relevante. Então, é um momento de oportunidades para as instituições. Fazer diferente, buscar uma inovação, buscar parcerias com outras instituições, com laboratórios ou com treinamento para os docentes em parcerias, né? Ou seja, nós precisamos aproveitar esse momento e os gestores acadêmicos, as instituições, eles poderão dar o suporte necessário para que a gente consiga desenvolver um ensino com qualidade, uma educação com qualidade. Não é simplesmente reproduzir o que nós tínhamos no ensino presencial para um ensino remoto, né? Um ensino online. Então, são muitas realidades, porque a tecnologia ela vai possibilitar aí várias formas de satisfazer as expectativas dos diversos usuários, estudantes, professores e também institucional. Então, aproveitar e inovar. E esse é a questão que a gente percebe aí a nível institucional. Professora, vai dar tanto artigo científico, viu, a partir desse momento, com relação a esse tema, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês que estudam essa área. A Fabiane Gomes, eu acredito que ela seja professora, porque ela fez um comentário aqui, a minha dificuldade foi a falta de conhecimento tecnológico. Tive que buscar conhecimento tecnológico precário e acredito que não foi apropriado. Ou seja, né, professora, então, os professores, os educadores se veem apertados para poder dar conta do recado, muitas vezes a instituição não oferece essa capacitação, e aí ele vai buscar, então, esse conhecimento, muitas vezes, que não é o apropriado, como foi o caso da Fabiane aqui, que ela colocou, né? O professor Edilson, lá da universidade... Ok, oi, professora, pode falar. Não, eu concordo com a Fabiana, foi tudo emergencial. Nós tivemos que partir e buscar pela experimentação, às vezes o apoio de algum colega que tinha um pouquinho mais de familiarização com as tecnologias, mas efetivamente precisamos de uma capacitação para isso, até para que a gente possa aplicar novas metodologias e claro, o próprio estudante também vai perceber essa segurança do professor, né, para não reproduzir somente o ensino presencial para o remoto com o uso de tecnologias. Eu concordo. Professora, o professor Edilson Gregoli, lá da UF, né, no Legislativo hoje, ele está fazendo uma pergunta, né? Não lhes parece que as novas tecnologias de comunicação e informação na educação devem ser vistas também como socialmente determinadas para além dos aspectos técnicos? Sim, claro. Nós percebemos que essa socialização ela está presente, inclusive para que nós possamos ter, ou seja, para que todos possam usufruir disso. E eu entendo que o compartilhamento nesse momento, que seja de experiências, de tecnologias, elas vão ser o suporte para que a educação possa crescer e nós, claro, nós profissionais da educação também. Então, essa troca de experiência, o aproveitamento e socialização de ambientes que estão sendo estudados, as novas tecnologias, tutoriais que estão sendo disponibilizados, essa socialização ela vai auxiliar nessa formação dos docentes, com busca, claro, da qualidade da educação, do ensino, não é isso? Cortou um pouquinho aí, mas deu para ouvir, né? Da educação do indivíduo foi a sua deixa da questão. Professora, como a senhora já colocou, nesse momento a gente foi pego de surpresa. Que cenário você, enquanto professora de uma instituição federal, percebeu nesse momento? Nós estávamos preparados, eu não digo só os professores, não. Eu digo também os estudantes, eu digo os pais que estão tendo que dar o socorro ali para o filho. E aí, que visão que a senhora, como pesquisadora, está vendo aí em meio a essa turbulência toda, né? Sim, Eliane, os desafios são muitos,
Para nós professores, eu entendo que o maior desafio está sendo buscar uma linguagem pedagógica apropriada para essa a educação mediada por instrumentos tecnológicos. Porque, como você falou, nós temos envolvidos os estudantes, os gestores acadêmicos e até mesmo, né, em muitos momentos, a família, porque acaba que você precisa de uma estrutura em casa para que você possa ter a educação nesse momento. Então, nós como professores, o principal é nós atingirmos os nossos objetivos pedagógicos. Para nós atingirmos esses objetivos pedagógicos, com o apoio da tecnologia, é necessário, primeiramente, que nós nos planejemos e, claro, esse planejamento ele está desde as aulas, quais ferramentas utilizar, qual o momento, né, de tentar fazer a interação com o estudante, que seja por meio de chats, fóruns e outros, né, usando a tecnologia, mas também disponibilizando dos recursos tecnológicos para que nós possamos envolver os estudantes, né? Nós estamos tendo muitos depoimentos de colegas professores, que as salas de aulas virtuais estão vazias, que os alunos não estão se envolvendo, mas o porquê disso? Porque muitas vezes o método que o professor está utilizando, ele não está conseguindo motivar o estudante ou trazer esse estudante para o convívio ali da aula, né? Então, nesse momento, a literatura educacional, ela recomenda que os professores deverão buscar novos métodos, capacitar, né, como a gente já falou, evidenciar que muitas habilidades tecnológicas nós vamos aprender, mas nós precisamos também do aceite dos estudantes, porque eles é que estarão ali no processo ensino-aprendizagem recebendo, né, essas aulas e, claro, o aprendizado é conjunto, ok? Ok, professor, olha só, o professor Edilson complementou aqui, na rede privada de ensino, as novas tecnologias da informação se prestam muito mais à redução do capital variável, ou seja, dos profissionais, né, do que para a melhoria da qualidade na educação. Assim, o potencial dessas tecnologias fica como que subordinado à lógica do capital. É mais um comentário que o professor fez aqui, né? Eu também acredito, viu? Ok. Também acredito, né, professor? Não é? Porque muitas Sim, vezes, professora, né, a gente tem aulas gravadas, aquelas aulas vão substituir muitos professores, né? Algo que a gente vai dar outro artigo também, professor. O cenário pós-pandemia, nesse contexto, né? Como é que vai estar a realidade daqui a um tempo com relação ao uso dessas novas tecnologias da informação em sala de aula. Professora, a senhora, ao lado de outros professores, é autora também do livro Revolucionando a Sala de Aula, que é, como eu falei lá no seu currículo, né? Nesse livro você fala como envolver o estudante aplicando, então, técnicas de metodologias ativas. O que são técnicas de metodologias ativas? Para gente que não é da área de então, educação, né? claro, imagina. Bom, primeiro só contando um pouquinho aí, esse livro, Eliane, da sala de aula, ele foi lançado em 2017 com a parceria de professores da Universidade Federal de Uberlândia, eu, o professor Gilberto, e a professora Silvia Casanova, da USP de São Paulo. Foi produto de um projeto nosso de pesquisa e que envolveu professores convidados, tanto da área de educação como da área de negócios, e o nosso objetivo era publicar as estratégias de ensino, as metodologias de ensino ativas, mas no sentido de que também o professor conseguisse visualizar como aplicá-las. Então, o diferencial do livro é que nós temos essa parte da aplicação, e nós temos nesse livro, no Revolucionando a Sala de Aula 1, metodologias que estão relacionadas ao storytelling, contação de história, roleplay, que é a atuação, dramatização, visita técnica. Nós temos diversas metodologias de ensino ativas que podem envolver os estudantes. E o que a editora pediu para nós agora para a segunda edição?
para cada uma dessas metodologias, cada um desses capítulos, que fosse inserido como utilizar a tecnologia da educação, né, as tecnologias educacionais, usando essas metodologias ativas. O que nós compreendemos como metodologias ativas? O aluno ele se torna mais ativo no ensino, ele deixa de ser um ator que está ali no segundo plano e ele passa a atuar ativamente na educação. Nesse sentido, ele vai se tornar, o professor passa para o aluno uma maior autonomia. Claro que alguns estudantes não se sentem confortáveis com essa metodologia. Por quê? Porque ele entende que é uma maior responsabilidade. Mas o método, ele encoraja a maior participação e responsabilidade desses estudantes. Porque a partir do momento em que eles utilizam as metodologias ativas, eles passam a ter um papel central e mais atuante em sala de aula. E o professor, além de orientar, ele vai, claro, estar ali instigando o aluno à sua participação, à resolução de problemas, a trazer a prática para a sala de aula. E um outro desafio que nós tivemos é trazer também novas tecnologias, que aí eu gostaria só de aproveitar o momento, nós estamos lançando agora em julho, início de agosto, o Revolucionando a Sala de Aula 2, que aí são metodologias de ensino com o uso de tecnologia, saída, a gamificação, design thinking, ou seja, muitas metodologias com o uso de tecnologias. E, claro, sempre trazendo a abordagem prática para que os professores consigam aplicar essas metodologias. Inclusive agora no ambiente virtual também, né? Ou seja, na educação à distância, online, no ensino remoto, tá? Então, é isso. Professor, esse livro 2 é interessante não só para professores, eu acho que hoje para todo mundo, não é? Porque quem não utiliza essa ferramenta hoje de comunicação, né? Essas ferramentas, né? O professor, eu acho que é o professor Gilberto que está aí, que está acompanhando aqui, o jornalista Isley, ele é assessor da ADUFO, obrigada pela sua participação. Professora, sobre esse livro que você vai lançar, né, em julho, o número 2, voltado para as tecnologias da educação, e o primeiro, né, para as pessoas interessadas em adquirir, onde ele está disponível? Sim, a editora Atlas está finalizando agora, né, pela Gen Atlas. Nós entendemos que até a segunda quinzena de julho já vai estar no próprio site da Gen Atlas. Estão aí nos finalmente do lançamento. E é interessante também, Eliane, que a Gen Atlas, ela sempre solicita a nós, os organizadores, que em conjunto com os capítulos, que são as metodologias de ensino, tenha também as videoaulas, né? Alguns têm storyboards, que é para... Ou seja, para que o professor sinta ainda mais segurança em aplicar essas metodologias ativas. Então, sempre junto ao livro tem esse adicional de videoaulas, storyboards, né? É bem interessante aí aos docentes no sentido de aplicar as metodologias ativas, ok? Professora, não é só para o nível superior, não, né? Para professores de uma forma geral, não é? De uma forma geral, isso. Às A vezes senhora nós usamos alguns exemplos de aplicação na área superior, na área de negócios, mas a metodologia ela pode ser aplicada a qualquer nível de educação. Professora, a senhora falou aí de algumas ferramentas que me fala o que é cada uma delas aí, rapidinho. Você falou nesse segundo número agora, né? Como é que chama? Storyboard? Sim. Na verdade, os storyboards são algumas historinhas, Eliane, que são criadas no contexto da educação, né, para que possa motivar aí os professores a conhecer como aplicar as metodologias. Então, nós Sim. mesmos, os organizadores, criamos as histórias, e essas histórias elas são transformadas nos storyboards, que é uma forma de mostrar
as metodologias aos docentes, né? De uma forma com mais clareza, abordando como colocar na prática, assim como as videoaulas. No Revolucionando a Sala de Aula 1, que eu comentei anteriormente, nós já temos os storyboards. Caso os participantes queiram verificar, inclusive a Gen Atlas, ela coloca livre algumas histórias, né, os storyboards, até do storytelling, que é a contação de história, eles podem assistir para entender, e inclusive é uma ferramenta que pode ser utilizada no ambiente virtual, os alunos criando histórias ou mesmo os professores. É uma metodologia bem interessante. Nesse número 2 do uso da tecnologia na educação, que ferramentas vocês apontam, vocês sugerem? Sim, tem vários capítulos e aí são desenvolvidos por diversos professores convidados, e nós temos, além da gamificação, que é a utilização de jogos para ensinar, nós temos a sala de aula invertida, que está sendo hoje bastante divulgada, né? Que é o professor preparar as pré-aulas com vídeos e deixar o momento da interação para discutir dúvidas. Então, você está invertendo no sentido, olha, o aluno vai ter uma preparação do básico e nós vamos vir para os encontros para debates, né? Temos também o uso do celular em sala de aula, temos diversas tecnologias que podem ser utilizadas no ambiente virtual. Muito interessante, viu, professor, essa publicação, principalmente para aqueles professores que não têm tanta afinidade com a tecnologia, que, como a Fabiane falou, né, estão tendo que se embrenhar por esse mundo e muitas vezes não tem essa dica correta, essa capacitação correta. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão que a senhora colocou, da questão da metodologia ativa, e de que forma, então, eu vou envolver o aluno, né, utilizando a metodologia ativa. Sim, nós temos várias maneiras, aplicando as metodologias ativas, o foco principal é trazer o aluno para que ele seja o principal ator, né? A gente gosta de falar que é o protagonista. Temos agora que o protagonista não pode ser só o aluno, mas o professor em conjunto, também concordo. Trazendo essas metodologias ativas, nós temos a possibilidade de envolver o estudante na execução de atividades, né? Então, por exemplo, vamos pensar no storytelling, que é a contação de histórias. O aluno ele pode criar uma história relacionada a um determinado conteúdo da disciplina. Como fazer isso? Ele pode gravar um vídeo contando uma história e inserindo o conteúdo. Então, o professor pode passar essas regras, né? Nós temos, por exemplo, também os estudos de caso, que é uma metodologia ativa onde você traz uma problemática, os estudantes, inclusive no ambiente virtual, eles podem trabalhar com grupos, o professor promover o debate e a resolução do caso para se chegar numa resolução completa com os estudantes. A tecnologia ela traz diversas possibilidades ao professor e o envolvimento do estudante traz uma maior responsabilidade e, com certeza, um envolvimento maior, né? Porque ele vai estar participando do processo de ensino-aprendizagem que ele está inserido. Então, esse envolvimento do estudante para as metodologias ativas, ele é uma regra. Então, os estudantes sempre irão participar ativamente das atividades. Professora, você falando aí, eu fico viajando, né? Porque na minha época era tudo tão diferente. Era o quadro verde, a lousa, o giz, o apagador, que às vezes o professor tacava em quem estava falando demais na sala de aula, ele jogava mesmo. E a gente tinha que ficar assim, em suspense o tempo todo, a gente tinha medo até de raciocinar, né? E quando a gente ia colocar alguma opinião, quem dera se existisse essa metodologia ativa, onde eu pudesse me expressar, e aí a gente ficou aquela geração toda reprimida, né, professora minha, da minha época era assim. Então, eu fico assim, eu acho muito bacana isso tudo, sabe? O que as pesquisas, né, em termos de educação foram proporcionando a esse novo cenário da educação, né?
com a utilização de novas tecnologias, colocando o estudante como o ator principal disso tudo, né? Afinal de contas, é para ele que o professor está ali na sala de aula, né? Então é tudo muito envolvente hoje. Vocês se utilizam de ferramentas para envolver o aluno, para ele observar a realidade dele por meio do estudo de caso, né? Isso é muito, muito assim, muito bacana. Eu viajo. Você está falando aí, eu estou viajando aqui, professor. Olha só. Então, com isso tudo, que benefícios que você percebe? Até para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, quem quiser fazer pergunta, por favor, faça para a professora Edivalda. Que benefício, então, para a gente fechar, você percebe na utilização das tecnologias educacionais? Então, Eliane, eu entendo que os benefícios são diversos. Existem várias maneiras de nós aproveitarmos as tecnologias para o processo ensino-aprendizagem. É possível envolver os estudantes, tanto na forma de tirar dúvidas, de criar um grupo de bate-papo, de criar essas novas habilidades, como você comentou, da comunicação, trabalho em grupo, né? E, claro, o que é mais importante é que também tenhamos os feedbacks dos estudantes. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas proporcionam isso aos professores. E, assim, alguns exemplos que eu trago para você de benefícios do uso de tecnologias no qual o professor poderá utilizar, né? A partir do momento em que ele traz a participação ativa do estudante, ele pode utilizar essas metodologias que eu comentei com você, desde a gamificação, o storytelling, o roleplay, para que o aluno entenda que o ensino dele não precisa ser só o tradicional, e aí envolver mais. Trazer convidados virtuais. Hoje a tecnologia proporciona nós trazermos especialistas das diversas áreas do conhecimento de uma forma bem tranquila, né? Nós não precisamos trazer mais presencial. Então, isso vai proporcionar ao estudante experiências em relação ao que está acontecendo no ambiente prático, né, das empresas para o ambiente acadêmico. Então, a tecnologia ela promove isso facilmente. Permitir também que os estudantes sejam criativos. A tecnologia ela proporciona isso. Eu comentei deles construírem as histórias, os vídeos, mas ao mesmo tempo eles poderão usar a tecnologia no sentido de criar o seu processo de ensino. Lembrando, a responsabilidade, ela acaba chegando, né, um grande grau ali. Então, o estudante tem que ter muito cuidado com a procrastinação e encorajar também o trabalho em equipe, porque a tecnologia ela também promove isso. Hoje nós temos diversas ferramentas, né? Os próprios ambientes virtuais de aprendizagem, eles permitem a formação de grupos, os debates, né? Nós temos aí os laboratórios virtuais que podem nos auxiliar nisso. Então, são benefícios que a tecnologia traz. E, claro, eu estou entendendo assim, que esse cenário que nós vivemos com esse ensino remoto emergencial, ele trouxe para nós um grande legado, se eu posso chamar dessa forma. Porque nós, professores, temos que sair de uma situação normal de ensino e faremos esforços para conhecer as tecnologias. Se fosse em outro momento, às vezes nós não iríamos ter a disponibilidade de buscar aplicar essas tecnologias. E o cenário atual fez com que nós saíssemos da zona de conforto, né, e buscássemos essas novas tecnologias. E aí eu entendo assim, que a partir do momento que o professor teve acesso a esse formato, o aluno também, né, do aprendizado à distância, ou seja, descobrir o potencial do uso de tecnologias. Então, isso oferece para nós grandes possibilidades. E aí eu entendo que o futuro vai ser um estudo híbrido, não tem como mais voltar somente ao ensino presencial. E as tecnologias serão aí, né, a forma de que nós, o formato, a técnica, o ferramental que vai nos possibilitar ganhar aí um maior,
a transformação da educação. Acho que isso é o melhor para se falar, sabe, Eliane? E assim, na verdade, nós precisamos de um compartilhamento de experiências. Então, sempre estamos compartilhando com colegas professores ou com a própria instituição buscar essas parcerias. Isso é muito importante. E, claro, acolher, né, as pessoas nesse momento, no momento de aprendizado e aproveitar as experiências, mas a tecnologia traz diversos benefícios, inclusive a nível institucional também. Professora, você falou três termos aí, dois deles né, a gente comentou. A gamificação, então, é você, tipo, premiar o aluno a partir do momento que ele for executando as tarefas ali no ambiente virtual, seria isso? Sim, a gamificação você pode trabalhar com jogos e vai permitir sim a premiação, porque normalmente os estudantes são bem competitivos, né, Eliane? E a gamificação ela vai usar os jogos para ensinar conteúdos. E esse aprendizado ele vai ter um ranking. E normalmente tem sim ganhadores que vão poder ser premiados, com certeza. Aí você falou da contação contação de história, né? Sim, É, store, storytelling. storytelling. E o roleplay, esse eu não sei o que é. O que é o roleplay? É roleplay, né? Isso, é a atuação, é quando você troca de papel. Então, eu, por exemplo, vou fazer com meus estudantes um roleplay em que eles vão ser investidores. Então, eu tenho o ator, né, o aluno que vai ser o investidor um, investidor 2, eu tenho quem vai ser o gestor da empresa. Então, eles vão atuar em determinados papéis, eles têm que defender, né, aquele papel em que ele está atuando, e nesse momento o roleplay ele dá a possibilidade de você viver a experiência de um gestor, de um investidor, ou claro, dependendo da área de atuação, diversos formatos aí poderão ser usados no roleplay. Professor, é claro que para que tudo isso possa acontecer, o professor é que tem que ser a grande ferramenta da sala de aula, né? Não adianta mostrar para ele essas ferramentas que ele tem, essas tecnologias que ele tem à disposição, se ele não quer sair, né, ali do quadro da sala de aula presencial, né? Precisa muito que o professor também queira fazer esse movimento, não é? Com certeza, Eliane. A preparação para você aplicar as metodologias ativas, ela traz para o professor um trabalho bem maior, porque vai exigir um planejamento prévio durante a aplicação. Então, por isso da preocupação em que muitos professores têm agora em se capacitar, né? Mas nesse momento que ele vai aplicar essas metodologias ativas, ele tem que verificar o tipo de conteúdo que ele vai utilizar, então, para ele escolher a melhor metodologia, ele tem que verificar o perfil da turma, né? Se são alunos ingressantes, se já está no meio do curso, se está no final do curso. E, além de tudo, tem também a forma de avaliação. Então, que é um quesito muito requisitado. Como vai ser o processo de avaliação dentro das metodologias ativas? O professor ele deve estar sempre utilizando a comunicação para deixar claro para os estudantes o formato dessa avaliação, tendo um feedback aos estudantes, né, do seu desempenho. Então, o trabalho para o professor para aplicar uma metodologia ativa é bem maior do que uma aula tradicional. E aí, claro, para os estudantes também, a atividade deles, a atuação deles vai ser bem maior. Então, tudo isso traz um aprendizado, seja para os dois grupos, né? Tanto professores como estudantes. Mas eu concordo com você que normalmente nós temos que buscar essa capacitação. E ainda mais, a gente tentava aplicar essas metodologias ativas no ensino presencial. Já era um grande desafio. Agora imagina aplicar usando a tecnologia. São outros desafios, não é isso? Exatamente, mas a vida, o crescimento é sempre feito de desafios, né, professora? É um desafio Sim, atrás do outro. E se a gente quiser ganhar o prêmio da gamificação, a gente tem que pular esse desafio, né, professora? com certeza, né? Buscar e se motivar para que possa buscar novas competências. As competências agora
é o que nós temos que buscar, né? Habilidades, competências. O professor Gilberto, nós estivemos numa live no Congresso de Educação da Gen Atlas, e ele comentou sobre os saberes docentes, né, que nós temos na literatura da educação. Quais são os saberes docentes ou as competências docentes que se está requerendo na nossa atuação como professores? Então, nós temos saberes que estão relacionados a parte de conteúdo, nós temos saberes que estão relacionados à parte humana, né, que é esse relacionamento com os estudantes, temos também os saberes de técnicos, até mesmo porque a tecnologia agora já traz, né, essa exigência, então são muitos saberes que são requeridos dos profissionais da educação e que nós, claro, devemos nos capacitar para que possamos atingir todos esses pilares aí para atender e trazer uma educação de qualidade. Acho que isso é importante. Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nesse espaço. Me coloco à disposição para fazer a divulgação do seu livro assim que ele for lançado, para que outras pessoas tenham acesso, né? Pessoas de todo o país que muitas vezes são carentes de recurso, né? E muitas vezes não tem esse material em mãos. É bom a gente estar falando. E obrigada a todo mundo que participou comigo aqui dessa live. Lembrando que eu vou deixar depois ela disponível no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Eu mando para você, professor, o link para que você possa compartilhar com seus alunos, com seus colegas da faculdade. Muito obrigada também à participação do professor Gilberto, que está aqui, ó. Isso, é o parceiro aí dos livros, né? Um do grande livro, colega. né? Sim, muito obrigada, Eliane, pela oportunidade, aos participantes, e agradeço aí a disponibilidade para a divulgação do nosso livro. Com certeza Com vou te enviar. certeza. Beijo também para Edileuza. Hoje ela acompanhou nossa live. Tinha que ser Edivalda para Edileuza acompanhar, né? Amiga. Obrigada, Edileuza. Beijo, gente. Obrigada, professora. Valeu. Tchau, um abraço.